Livro Deuses Falsos, capítulo 4, parte 1. A sedução do sucesso. O rápido declínio da satisfação. Madonna, a lenda pop, descreve a sedução do sucesso com as próprias palavras. Aspas. Tenho uma vontade intensa e toda minha vontade sempre foi vencer um sentimento horrível de inadequação. Esforço-me ao máximo para superá-lo e me descubro um ser humano especial. Então, passo para outra etapa e me acho medíocre e desinteressante. Isso ocorre vez após vez. Minha ambição na vida origina-se desse medo horroroso de ser medíocre. E isso está sempre me movendo-me adiante. Porque, embora tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente jamais terminará. Para Madonna, o sucesso é como uma droga que lhe dá um senso de importância e dignidade. Mas a euforia acaba logo e ela precisa repetir a dose. Ela tem de provar seu valor a si mesma, repetidas vezes. A força propulsora por trás disso não é a alegria, mas o medo. O filme Carruagens de Fogo, um dos personagens principais é um velocista que expressa com eloquência a mesma filosofia. Quando lhe perguntam por que corre, ele diz que não é por amor. Estou mais para um viciado, responde. Mais tarde, antes de participar da corrida olímpica de 100 metros, suspira. Satisfação. Tenho 24 anos e jamais a conheci. Vivo eternamente em busca de algo, embora não saiba do que corro atrás. Levantarei os olhos e olharei para a pista de 1,2 metros de largura, com 10 solitários segundos para justificar minha existência inteira. Mas será que conseguirei? Não muito antes da morte do diretor de cinema Sidney Pollack, foi publicado um artigo sobre sua incapacidade de diminuir o ritmo e desfrutar dos seus anos derradeiros na companhia dos entes queridos. Embora estivesse adoentado e o penoso processo de filmagem o desgastasse, não conseguiria justificar a própria existência se parasse, entre aspas, explicou. Toda vez que termino um filme, sinto que fiz o que deveria fazer no sentido de merecer minha permanência por aqui, por cerca de mais um ano. Mas depois ele sentia a necessidade de começar tudo de novo. A realização é o álcool do nosso tempo, diz Mary Bell, conselheira que trabalha com altos executivos, e continua. Hoje em dia, pessoas de bem não abusam do álcool, abusam da própria vida. Você é bem-sucedido, então coisas boas acontecem. Você conclui um projeto e se sente fantástico. Essa sensação não dura para sempre e você volta ao normal. Então pensa, preciso iniciar um novo projeto, o que ainda é normal. Mas você ama a sensação de euforia, então precisa experimentá-la de novo. O problema é que essa euforia não dura muito tempo. Digamos que esteja trabalhando em uma negociação e ela não é aprovada. Sua autoestima está em jogo, pois você tem adquirido valor próprio com base nas circunstâncias externas. Por fim, nesse ciclo, você desce ao nível da dor com frequência cada vez maior. Os êxtases não parecem mais tão empolgantes. Você pode acabar fechando um negócio ainda mais rentável do que aquele que lhe escapou, mas por alguma razão ele não o leva à euforia. Da próxima vez, você nem voltará ao normal, em razão do seu desespero para fechar o acordo seguinte. O vício em realização em nada difere de qualquer outro tipo de dependência. Fecha aspas. No final, a realização não consegue responder verdadeiramente às grandes questões como: quem sou eu? Qual é o meu verdadeiro valor? Como enfrento a morte? Ela transmite a ilusão inicial de uma resposta. Uma torrente inicial de felicidade leva-nos a crer que alcançamos, sendo incluídos, aceitos e tendo provado quem somos. Contudo, a satisfação logo se dissipa. A idolatria do sucesso. Mais que outros ídolos, o sucesso e a realização pessoais levam a uma percepção de que somos deuses, que a nossa segurança e valor se baseiam em nossa própria sabedoria,
força e também em nosso desempenho. Ser o melhor no que você faz, estar no auge, significa não haver quem se compare a você. Você é o máximo. Um sinal de que você fez do sucesso um ídolo é a falsa sensação de segurança que ele traz. O pobre e o marginalizado preveem o sofrimento. Sabem que a vida nessa terra é sórdida, brutal e curta. Pessoas bem-sucedidas ficam muito mais chocadas e dominadas pelos problemas. Como pastor, sempre ouvi muita gente de alto escalão dizer o seguinte ao enfrentar a tragédia, aspas, não é assim que a vida deveria ser, fecha. Em meus anos de pastorado, nunca ouvi esse tipo de linguagem entre a classe trabalhadora e os pobres. A falsa sensação de segurança origina-se da deificação da nossa realização e da nossa expectativa de que ela nos mantenha protegidos dos problemas da vida de um modo que só Deus consegue fazer. Outro indicador de que você fez da realização um ídolo é que ela distorce a sua visão de si mesmo. Quando suas realizações servem de base para o seu valor como pessoa, elas podem levar a uma visão exagerada das suas habilidades. Certa vez, uma jornalista me contou que havia jantado com um homem de negócios muito bem-sucedido e rico. Ele dominou a conversa a noite inteira, mas a repórter percebeu que quase nada do que foi dito tinha relação com economia ou finanças, o único campo de especialização do seu interlocutor. Ao discorrer sobre design de interiores, escolas não mistas ou filosofia, ele agia como se as suas opiniões fossem igualmente bem fundamentadas e imbuídas de autoridade. Se para você seu sucesso é mais do que apenas sucesso, se for a medida do seu valor, então a realização em uma área específica da vida fará acreditar que é perito em todas as áreas. Sem dúvida, isso leva a todos os tipos de escolhas e decisões ruins. Essa visão distorcida de nós mesmos faz parte da cegueira, da realidade que a Bíblia diz sempre acompanhar a idolatria. Em Salmos 135, 15, 18, Ezequiel 36, 22, 36. No entanto, o principal indicador de que estamos envolvidos com a idolatria do sucesso é acharmos que não conseguiremos manter nossa autoconfiança na vida a menos que permaneçamos no auge da nossa área de atuação. Chris Evert foi uma das principais tenistas nas décadas de 70 e 80. Seu aproveitamento era o melhor entre todas as jogadoras da história, mas pensar em aposentadoria a deixava paralisada. Ela disse o seguinte ao entrevistador, aspas, eu não fazia ideia de quem eu era ou do que poderia ser longe do tênis. Fiquei deprimida e com medo porque uma parte tão grande da minha vida havia sido definida como uma campeã do tênis. Fiquei completamente perdida. Vencer fazia-me sentir alguém, fazia-me sentir bela. Era como depender de uma droga. Eu precisava das vitórias, do aplauso, para ter uma identidade. Um amigo meu tinha alcançado o auge da profissão, mas o vício em remédios controlados o obrigou a renunciar à sua posição e ingressar em um período de reabilitação por uso excessivo de substância química. Havia se tornado dependente, em parte por causa da expectativa de ser sempre produtivo, dinâmico, otimista e brilhante, mas se recusava a culpar as exigências alheias por sua ruína. Aspas, minha vida estava edificada sobre duas premissas. A primeira era de que eu poderia controlar sua aprovação e sua opinião sobre mim por meio do meu desempenho. A segunda era de que isso era tudo o que importava na minha vida. Fecha aspas. Seria errado pensarmos que essa idolatria se aplica apenas a indivíduos. Também é possível que um grupo inteiro de profissionais se apaixone pelas próprias habilidades e programa de ação que as trate como forma de salvação. Será que cientistas, sociólogos, terapeutas e políticos reconhecem os limites do que são capazes de realizar ou se inclinam a reivindicações messiânicas? Deveria haver uma sóbria humildade em relação ao quanto uma política pública ou o progresso tecnológico é capaz de produzir para solucionar os problemas da raça humana. Uma cultura de competição. Nossa cultura contemporânea nos faz particularmente vulneráveis à transformação do sucesso em falso Deus.
Em seu livro A Mente Desprotegida, Modernização e Consciência, Peter Berger ressalta que, nas culturas tradicionais, o valor pessoal é mensurado da perspectiva da honra. Confere-se honra àqueles que satisfazem o papel que lhes é atribuído na comunidade, como cidadão, pai, mãe, professor ou governante. A sociedade moderna, entretanto, é individualista e fundamentada no valor da dignidade. Dignidade significa o direito de cada indivíduo desenvolver a própria identidade e natureza, livre de qualquer papel ou categoria atribuídos pela sociedade. Portanto, a sociedade moderna exerce grande pressão sobre os indivíduos para que demonstrem seu valor mediante a realização pessoal. Não basta ser bom cidadão ou membro de família. Você precisa vencer, estar no topo, mostrar que é um dos melhores. O livro de David Brooks, A Caminho do Paraíso, descreve o que ele chama de profissionalização da infância. Desde os primeiros anos, uma aliança entre pais e escolas cria uma panela de pressão de competição, planejada para gerar alunos que sejam excelentes em tudo. Brooks chama isso de mecanismo orgânico monstruoso, um poderoso sucesso trônico. A família não é mais o que Christopher Lasch um dia chamou de refúgio em um mundo desalmado. Um contrapeso para as áreas da vida em que impera o salve-se quem puder. Em vez disso, ela se tornou o berçário, onde o anseio por êxito começa a ser cultivado. Em ênfase profunda em grandes realizações, está cobrando um preço alto aos jovens. Na primavera de 2009, Nathan Hatch, presidente da Wake Forest University, reconheceu o que muitos educadores percebem há anos. Um número desproporcional de jovens adultos vem tentando ingressar nas áreas de finanças, consultoria, direito corporativo e medicina especializada em razão dos altos salários e da aura de sucesso das profissões. Os estudantes agiam assim, sem muita informação a respeito de questões mais amplas como sentido de propósito, disse Hatch. Ou seja, escolhem profissão não em resposta à questão: que trabalho ajudará as pessoas a prosperar? Mas sim, que trabalho me ajudará a prosperar? Em consequência disso, há um alto grau de frustração manifesta por causa de um trabalho insatisfatório. Hatch esperava que a retração econômica entre 2008 e 2009 forçasse muitos estudantes a reconsiderar esse modo básico de escolher a profissão. Se a nossa cultura inteira incentiva-nos com veemência a adotar esse Deus falso, como fugir dele? O defunto bem-sucedido. Um dos homens de mais êxito e poderosos no mundo da sua época foi Naamã, cuja história é contada na Bíblia em 2 Reis 5. Ele tinha o que alguns poderiam chamar de vida perfeita. Comandava o exército de Arã, onde hoje fica a atual Síria. Também desempenhava a função equivalente à do primeiro-ministro da nação, já que o rei da Síria se apoiava em sua mão nas ocasiões formais do Estado, 2 Reis 5,18. Homem rico, soldado valente, era muito condecorado e honrado. No entanto, todos esses grandes feitos e habilidades esbarraram em fatores limitadores. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. 2 Reis 5:1. Observe-se como o autor de 2 Reis faz diversos elogios e menciona várias realizações, mas de repente acrescenta que, apesar de tudo isso, Naamã era um morto-vivo. A lepra na Bíblia abrangia uma diversidade de enfermidades dermatológicas fatais e devastadoras que aleijavam e desfiguravam devagar suas vítimas até matá-las. A palavra tinha a mesma gravidade que câncer tem hoje. O corpo de Naamã passava por uma explosão em câmera lenta.
Ele incharia, sua pele e ossos se partiriam e se desprenderiam por etapas enquanto ele morria aos poucos. Naamã tinha tudo: riqueza, habilidade atlética, aclamação popular, mas sob todas essas coisas, ele estava literalmente caindo aos pedaços. Uma das principais motivações por trás do impulso pelo sucesso é a esperança de entrar na roda interna. C.S. Lewis foi perspicaz ao escrever sobre esse assunto em um dos seus ensaios mais famosos. Aspas, não creio que as motivações econômicas e eróticas sejam as únicas responsáveis pelo que ocorre no mundo. É um desejo ardente, um anseio por estar por dentro que assume várias formas. Você quer o conhecimento prazeroso, que só nós 4 ou 5 temos. Somos as pessoas que realmente sabem. Enquanto for governado por esse desejo, jamais estará satisfeito. Até vencer o medo de ficar de fora, alguém de fora você será. O que Lewis quer dizer com alguém de fora você será? Naamã tinha sucesso, dinheiro e poder, mas era leproso. Supõe-se que êxito, riqueza e poder tornem você uma pessoa totalmente de dentro, acolhida nos círculos sociais mais exclusivos e nas rodas internas. Contudo, a natureza contagiosa da doença de pele de Naamã fizera dele um forasteiro. Todo o seu sucesso era inútil, uma vez que não podia superar sua alienação social e o desespero emocional. Nesse sentido, a história de Naamã funciona como uma parábola. Muitas pessoas correm atrás do sucesso como forma de superar a impressão de ser, de algum modo, de fora. Se o alcançam, acreditam que o êxito lhes abrirá as portas dos clubes, dos ambientes sociais, dos relacionamentos com gente conectada e influente. Afinal, imaginam, serão acolhidas por todas as pessoas realmente importantes. O sucesso promete isso, mas no fim é incapaz de cumprir. A lepra de Naamã representa a realidade de que o sucesso não tem como entregar a satisfação que procuramos. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas testificam ainda se sentirem, entre aspas, por fora, de ter dúvidas em relação a si próprias.